Costumo falar no consultório que o lipedema ele tem começo, meio e não tem fim. Por quê? Porque por se tratar de uma doença crônica com essa questão inflamatória que é típico do lipedema mesmo, a gente não chega num ponto final, a gente chega numa manutenção. Então, muitos aspectos devem ser considerados quando a gente fala em tratar o lipedema. Claro que são N gatilhos que podem acontecer, mas a alimentação, que é a principal dúvida que eu acabo recebendo no consultório, ela sim tem que ser uma alimentação voltada para o lipedema. Então a gente começa com condutas mais anti-inflamatórias, com estratégias de alimentação anti-inflamatória, com exercícios de baixo impacto, mas a gente não menospreza alguns sinais que muitas vezes passam meio despercebido. O paciente acaba não dando importância tanto para a questão do sono e no caso do lipedema, sim, ele pode ser um gatilho. No meu caso específico, falando de uma particularidade que tem o lipedema, para mim o sono é um gatilho muito importante. Quando eu não durmo direito, eu sei que a questão do lipedema ela vai estar pior no dia seguinte. O manejo do estresse é outra situação que também é um gatilho importante no caso do lipedema. Então, por isso que eu digo que tem um início, um meio, muito mais por essa situação. A gente tem que estar sempre olhando, sempre cuidando, porque esses gatilhos fazem parte da vida, mas quando a gente sabe que aquilo é o meu gatilho, aquilo que vai acabar piorando e desencadeando, eu fico mais atenta, eu cuido mais. Eu costumo falar que é isso, a gente saber, é mais como saber assim, tem um buraco ali 100 metros adiante. Se eu vou cair no buraco ou se eu não vou, a escolha é minha. Mas quando a gente entende a doença, quando a gente entende a natureza do lipedema, quando a gente está em acompanhamento médico, a gente acaba olhando, se antecipando a essas situações, como por exemplo essa analogia do buraco que eu fiz. Aqui na clínica especificamente, quando a gente fala do planejamento do lipedema, não sou eu sozinha que faço isso. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar, justamente porque o lipedema tem essa característica. Ele não é uma coisa só, ele tem N gatilhos, N situações que eu posso acabar ajudando essa paciente que tem lipedema a ter uma qualidade de vida melhor. Porque estética a gente sabe que sim é importante, mas muitas vezes são os sintomas que ela apresenta. Ficar roxinho com facilidade nas pernas, o cansaço, a sensação de peso, o desânimo, a fadiga crônica, tudo isso acaba impactando muito a mulher com lipedema. E me conta, você concorda com essa minha frase que o lipedema tem início, meio e não tem um fim? Acaba tendo só uma melhora, uma manutenção?